Como vai? Tudo bem? Meu nome é Michael, eu sou evangelista da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é um prazer fantástico falar com você. Estou incumbido de trazer uma mensagem que fala a respeito dos mandamentos de Deus, da lei do Senhor. E eu espero sinceramente que esta humilde mensagem encontre abrigo no seu coração e que fortaleça a sua fé e te prepare para o céu. Mas antes vamos fazer uma oração e pedir a bênção de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos abençoe agora neste estudo. Por favor, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. A lei de Deus, ela não salva ninguém, mas ela precisa ser observada. O primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está lá nos Salmos 119. Vamos ler dois textos para a gente então fazer a primeira a introdução, né? Fazer essa primeira leitura aqui a respeito disso. Salmo 119, verso 151 diz assim: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. E o verso 142 diz: A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Gostaria de ler um pensamento aqui para a gente continuar então nesta breve introdução, que diz assim: Sábio e justo e amoroso como Deus é, Ele estabeleceu leis, regras e regulamentos para a nossa saúde e para o nosso relacionamento. As leis não existem para tirar o nosso direito à liberdade, porque a liberdade nos torna saudáveis. Mas a lei ou as regras servem para ampliar o significado e o sentido de liberdade. A nação israelita, ou seja, para o povo de Deus, foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumprem em Cristo e, claro, perderam o seu valor e a sua aplicação. Mas para todos nós que pretendemos nos tornar cidadãos dos céus, também precisamos entender e aplicar à nossa vida a lei da liberdade. Um outro pensamento diz assim: a natureza está regida por leis. Astros seguem sua rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com os seus semelhantes e com Deus é norteada pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, sem regras, sem mandamentos, a vida seria nada mais do que caos. Interessante, não é? E alterar ou substituir a lei de Deus é um grave erro. E alterar a lei de Deus é um grave erro. Bom, meus amigos, eu gostaria então de dizer para vocês que só existe uma única lei. A lei de Deus é única. Mas esta lei de Deus tem nuances, tem aspectos. Por exemplo, na Bíblia você vai encontrar lei ou mandamento com diversos aspectos. Então, temos aí as leis civis, o aspecto civil da lei, o aspecto cerimonial. A Bíblia fala também sobre o aspecto da saúde, Deus tomando conta do nosso corpo. A Bíblia fala também que os 5 primeiros livros, chamados de Torá, ou Pentateuco, também é chamado de lei na Bíblia. Também temos aí o acréscimos dos judeus. No Novo Testamento vocês vê isso de maneira mais clara, né? E temos também o aspecto moral da lei de Deus. É nesse ponto que eu gostaria de tocar. A profecia lá em Daniel diz que surgiria um poder que alteraria, mudaria a lei de Deus. E este poder exerce influência
no cristianismo hoje. Mas a Bíblia fala que a lei de Deus, no seu aspecto moral, precisa continuar sendo observada. Gostaria então de compartilhar com vocês esse texto que está lá em Daniel. Você pode me acompanhar, por favor? Vamos fazer com calma, né? Não precisamos de pressa. Tenho certeza que você tirará bons proveitos desta meditação, desse estudo. No capítulo 7 de Daniel, verso 25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Bom, se você ler o capítulo 7, você vai ver aqui uma descrição que Daniel faz do último poder, a partir do verso 7, sobre um poder, que surgiria com um chifre pequeno que mudaria os tempos e a lei. Nós não precisamos tocar nesse assunto agora, porque a mensagem não é direcionada para esse tipo de estudo profético. Mas houve sim na história um poder que alterou sim o mandamento moral de Deus. Trocou aquilo que Deus escreveu por tradições humanas. E hoje o cristianismo segue a tradição humana no lugar da palavra de Deus. Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro é que mandamento nenhum salva ninguém. Nenhuma obra obriga a Deus a salvar o ser humano. Nada do que nós fazemos ou façamos, ou falamos, ou falemos, melhor dizendo, nos recomenda a Deus. Porque a Bíblia fala que a salvação vem pela graça. Eu gostaria de compartilhar esse texto. Abra sua Bíblia lá em Efésios, por favor. Efésios capítulo 2, um texto que você com certeza conhece. Nós vamos ler o verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Paulo continua o mesmo pensamento que ele fala aqui em Efésios, lá em Romanos. Vamos ver? Romanos capítulo 3, o verso 20, que diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei tem um aspecto moral, como eu disse, e o aspecto moral mostra para nós onde nós estamos errados. Então a função da lei não é salvar, é indicar, mostrar. Mas se a lei não salva, eu preciso continuar guardando? O que vocês acham? Bom, Paulo continua ainda dizendo a respeito disso. Vamos lá no capítulo 6 de Romanos, vamos ler o verso 15, que diz: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De maneira nenhuma. Capítulo 7, verso 7, olha o que Paulo fala a respeito do aspecto moral da lei de Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Nos aspectos da lei de Deus, que indica este mandamento aqui, está no aspecto moral, lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Paulo incentivava as pessoas a continuar obedecendo à lei. O que foi cumprido do aspecto da lei em Cristo foi a parte cerimonial, que foi cravada na cruz. Hoje, para você pedir perdão para Deus, você não precisa matar um bichinho, um cordeirinho, como era feito antes de Cristo morrer na cruz. Hoje nós nós temos acesso a Deus livremente através de Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mas Ele diz que guardar esse aspecto da lei moral de Deus, Paulo diz, é de suma importância para a nossa manutenção de salvação. Isso está relatado na Bíblia. Vamos ver? Vamos lá no capítulo 2 de Tiago,
nós vamos ver aqui um conceito interessante desse aspecto da lei de Deus. Capítulo 2, verso 10 em diante diz assim: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser a transgressor da lei. O verso 12: Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. 13. Porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A lei não salva, nenhum aspecto da lei salva, muito menos o aspecto moral, mas seremos julgados pelo aspecto moral da lei. Mas como eu posso guardar a lei de Deus? Será que o ser humano pode guardar perfeitamente a lei de Deus sem nenhum erro? Não, queridos. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa. Existirão ainda pecados cometidos até Cristo voltar. Mas o pecado aberto, que eu já sei que eu tenho que abandonar, esse eu tenho que deixar. Mas, infelizmente, ainda nós continuaremos pecando por causa desta natureza que nós temos. Só seremos perfeitos, com a natureza perfeita, quando Cristo voltar. Isso está relatado na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Paulo diz isso. Bom, se você é de algum segmento religioso e este segmento diz que o aspecto moral da lei não deve ser obedecido, se você acredita nisso, gostaria de ler mais um texto para você, para nós começarmos então outros argumentos a respeito dos 10 mandamentos. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 2, por favor. 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4, que diz: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Bom, a Bíblia não pode entrar em contradição. Os textos que não estão claros a respeito do aspecto moral da lei de Deus, estou falando dos 10 mandamentos, precisam ser comparados com outros textos da Bíblia. Não é simplesmente pegar um texto e achar que aquele texto pode sustentar uma doutrina, né, uma regra de fé. Não. Nós temos que ter um entendimento um pouco mais amplo. O aspecto moral da lei de Deus tem a ver com a manutenção da nossa salvação. Jesus morreu em nosso lugar para cumprir a exigência da lei, porque o homem pecou e pecado é transgressão da lei. Aliás, uma das transgressões, pecado são várias coisas, né? Mas um dos aspectos do que é pecado, um dos significados é transgressão da lei. E Cristo precisou morrer por causa desta transgressão que o homem cometeu lá no Éden, com Adão. Então, uma das definições de pecado que a gente poderia aqui simplificar está aí no capítulo 3 de 1 João, o verso 4, que diz, todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. A palavra aqui é anomia. Anomia é transgressão da lei. A lei moral de Deus sempre existiu. Quando os anjos foram criados, Deus estabeleceu limites também para as criaturas inteligentes. Assim como o homem hoje ainda precisa obedecer à lei, no começo também foi assim. Como nós lemos na introdução, todo o universo é regido por leis. Sem lei, haveria caos. Tenho certeza que na sua casa tem ordem, organização, aonde você trabalha. A vida humana, o universo precisa de leis para reger a tranquilidade, né? Para continuar dando tranquilidade para as criaturas. Organização.
Gostaria então de ler para vocês a respeito da criação. Lá no Salmo 148, você vai achar um texto interessante a respeito da criação. Salmos 148, Salmo 148, nós vamos ler alguns versos, a partir do verso 1. Vamos lá? Então o salmista diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, e fixou-lhes um mandamento, uma ordem, que não passará. Logo na criação, meus queridos, Deus estabeleceu limites para as criaturas inteligentes e também para os seres inanimados. Tudo depende de ordem. Para as criaturas inanimadas, existe uma lei que rege, o comportamento, no caso dos astros, de todos os aspectos da existência. Mas para os seres morais, Deus também fixou leis morais, ou o aspecto moral da sua lei. Pecado é transgressão da lei, é transgressão da ordem de Deus. E nós sabemos que houve um ser que transgrediu essa lei, que ultrapassou o limite, que foi Lúcifer. Quando ele vem para a terra e faz Adão e Eva cair em tentação, em pecado, a Bíblia fala agora que ele se torna o príncipe deste mundo e passa a ditar as regras para os seres humanos. Mas a Bíblia fala que Deus mandaria o seu filho para morrer no lugar do pecador, justamente para pagar o preço do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. E isso Jesus fez na cruz. E através da obediência perfeita de Jesus, podemos também obedecer à lei, no seu aspecto moral, também a lei de Deus. Para uma pessoa poder obedecer esse aspecto moral da lei, os 10 mandamentos, a Bíblia fala uma coisa interessante. Paulo fala em Romanos capítulo 7, uma coisa muito importante, que diz assim: bem sabemos que a lei, seu aspecto moral é espiritual, Paulo dizendo, Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, a lei de Deus, no seu aspecto moral, é uma lei espiritual. E uma pessoa carnal não vai entender esse aspecto moral. Ele não compreende o que ele tem que fazer, ele não sabe, não tem capacidade, não tem força. Você e eu precisamos nos tornar pessoas ou seres espirituais. E eu só posso me tornar espiritual quando eu passo pelo processo do batismo. E aí Deus me dá a segunda natureza, e aí sim eu posso me alimentar da palavra de Deus e ter capacidade para entender e obedecer esse aspecto moral da lei de Deus. Porque a lei de Deus é perfeita, assim como Ele é. E para o nosso caráter ser transformado, para a nossa vida ser transformada, eu tenho que obedecer. Eu tenho que contemplar o caráter perfeito de Cristo, baseado naquilo que é a lei dele, ou seja, o caráter de Cristo é reproduzido na sua lei. Isso está escrito na Bíblia ainda. O verso 12 do capítulo 7 de Romanos. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Esse é o caráter de Deus, reproduzido na pessoa de Jesus. Bom, eu já falei aqui muitos textos, já li para vocês muitos textos a respeito desse aspecto moral, mas o que são os 10 mandamentos? E o que esses mandamentos representam para a nossa vida? Então vamos lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, vamos ler então os 10 mandamentos e vamos fazer breves aplicações práticas para a nossa vida. Êxodo capítulo 20 retrata
o aspecto moral da lei de Deus dada para Moisés no Monte Sinai. Mas, como nós já vimos antes de Moisés receber a lei dos 10 mandamentos reproduzida em 2 tábuas de pedra, a lei sempre existiu. A lei de Deus é eterna e será para sempre assim também. Então, Deus diz para o seu povo, escrevendo com letras de fogo nas tábuas de pedra, o seguinte: primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro aspecto da lei de Deus, da lei moral de Deus. Não tenham outros deuses diante do Criador. Por que Deus diz isso? Porque Ele não quer compartilhar a glória dele com ninguém. Ele é o único objeto de salvação e de adoração. Deus é um ser exclusivo, Ele quer exclusividade das suas criaturas. Ele quer a atenção e a adoração total, não um coração dividido. Não deixe nada e nem ninguém na frente de Deus. Deus está acima da nossa vida e acima da nossa própria família. Então, Deus sempre em primeiro lugar. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, no verso 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos representar Deus. Você e eu, nós nunca vimos Deus. Nós devemos adorá-lo pela fé. Então, se eu nunca vi Deus, como que eu posso reproduzir a imagem do Criador? É impossível. E mesmo que eu tenha visto Deus na sua glória e majestade, jamais eu teria condições de representar a grandeza de Deus em um objeto. Então Deus diz: não se coloquem diante de objetos para me adorarem. Eu não posso ser representado por nada do que vocês já viram, porque eu sou Deus eterno. Eu sou Deus grandioso. Vocês devem me adorar por aquilo que eu sou, não por aquilo que vocês acham que eu represento. Isso quer dizer o segundo mandamento. O terceiro mandamento está lá no verso 8 de Êxodo 20, verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão é brincar com as coisas de Deus. Tomar o nome de Deus em vão é jurar falsamente. Mas muitas pessoas brincam com o nome de Deus, fazendo piadas. Mas aqui não é só com relação ao nome do Pai, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Os 3 poderes da divindade, os 3 seres da divindade. Não podemos brincar com o nome do Pai, não podemos brincar com o nome do Filho, Jesus, e também não podemos brincar com o nome do Espírito Santo. Não podemos brincar com o nome da divindade. E também Jesus fala que jurar falsamente é tomar o nome de Deus em vão. Então, cuidado. O quarto mandamento é um mandamento esquecido, teoricamente, pelos cristãos na terra, que aí sim, a partir do verso 8 até o verso 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bom, a Bíblia fala que Deus descansou no 7º dia, abençoou e santificou. Ou seja, Deus deu o exemplo, descansando, Ele abençoou, são bênçãos sem limites no sábado, e santificou, separou, para Ele ser adorado pela raça humana. Então, se o próprio Deus separou esse dia,
quem sou eu ou quem somos nós para alterar este dia que Ele próprio, na sua onisciência, deixou separado? Meus queridos, quando a terra for renovada, a Bíblia diz que vamos continuar guardando este dia, este mandamento aqui na terra, o sábado. Isso está escrito no capítulo 66 de Isaías. Você pode ir lá depois ver. Bom, o sábado, ele é um mandamento esquecido. O sábado foi trocado pelo domingo. Todos nós sabemos isso. Não foi Jesus que trocou. Não tem nenhum mandamento dizendo que Deus alterou a sua lei. A Bíblia fala que Deus santificou o sábado. Em toda a Bíblia você vai achar a palavra sábado, mas a palavra domingo não existe na Bíblia. Então, se você quer obedecer a Deus naquilo que a Bíblia diz, fique com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. O quinto mandamento da lei de Deus, no seu aspecto moral, está no capítulo 20 de Êxodo, verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui, Deus diz que a primeira autoridade humana para outro homem é o pai e a mãe. O pai e a mãe é o representante de Deus para a criança que acaba de nascer. E o pai e a mãe devem ser, sim, honrado, mesmo que essas pessoas ou que os pais, que eles não obedeçam a Deus. Os filhos devem honrar os pais, sim. Os filhos não são obrigados a concordarem com tudo com os pais. Por exemplo, se os pais impedirem uma pessoa de amar a Deus sobre todas as coisas, o filho deve ficar com a Bíblia, mesmo que sofra uma represália. Mas, em todos os outros aspectos, devemos sim honrar o nosso pai e a nossa mãe. O verso 13 diz sobre o sexto mandamento, não matarás. Aqui, o aspecto de matar não é só tirar a vida de alguém. Nós podemos também matar alguém ofendendo com a boca, com a palavra. E a Bíblia diz também que nós não devemos matar as criaturas de Deus ou tirar a própria vida. A vida é de Deus. Não matarás. O sétimo mandamento diz assim, no verso 14, não adulterarás. Bom, o adultério aqui, ele não é só um adultério físico, né? Também tem o adultério espiritual, quando nós conhecemos a verdade e praticamos o erro. Também tem o adultério civil, onde nós não podemos alterar ou adulterar documentos. Então, o adultério aqui é em todos os aspectos. O oitavo mandamento diz, não furtarás. Furtar é roubar, não podemos tirar nada de ninguém, mas furtar não é só isso. Podemos roubar a Deus também no dízimo e na oferta. Deus diz isso em Malaquias. Então nós devemos tomar cuidado. E furtar também representa tirar o tempo de alguém. Devemos ter tempo para Deus e tempo para nossa família e tempo para fazer as nossas coisas. Então não podemos tirar nada de ninguém, não podemos tirar daquilo que é de Deus, do dízimo e da oferta, também não podemos tirar o tempo de alguém. O nono mandamento diz, no verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta. O pai da mentira não é Deus, é o inimigo de Deus. Não podemos considerar uma mentira pequena. Mentir é mentir. Mentir é pecado, é transgressão da lei. É verdade que existem mentiras grandes e pequenas, mas para Deus é transgressão da lei. Então nós não podemos mentir, não podemos dizer falso testemunho. Devemos ser corretos. E o verso 17, acabando então o aspecto moral da lei, que é o 10º mandamento, que diz assim, no verso 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, não cobice, não deseje algo que você não pode ter. Não faça nada para ter uma coisa que não te pertence. Então, a cobiça é a raiz dos pecados, né? A inveja,
É terrível nós entendermos que tudo começou por causa da inveja, da cobiça. Os 10 mandamentos, eles devem ser observados para que nosso caráter seja transformado, para que a nossa vida se pareça com o caráter de Cristo. Mas nós só podemos ter poder para obedecer à lei de Deus quando nós aceitamos Cristo de todo o nosso coração, quando nós ganhamos aí sim a nossa segunda natureza. Deus dá a capacidade, o poder, através do Espírito Santo, para obedecermos a Deus. Aí sim Deus coloca o seu povo separado para um fim religioso. Habilita a pessoa a pregar o Evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. Quero concluir então esta breve meditação perguntando se você gostaria de se tornar santo. Você sabe o que é ser santo segundo a Bíblia? Lá em Apocalipse, é o último texto que eu gostaria de ler, no capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ser santo, segundo aquilo que está escrito em Apocalipse 14, 12, que nós acabamos de ler, não quer dizer que você é perfeito, que você não vai errar. Pelo contrário, todas as pessoas que venceram na fé em Cristo, que está relatada na palavra do Senhor, tiveram seus problemas, suas dificuldades, mas eles perseveraram, eles não desistiram. O inimigo de Deus quer que eu e você desanimemos de obedecer a Deus, mas é fundamental nós continuarmos. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus veio para os doentes, para os pecadores, eu e você. Jesus não veio para aquele que se acha são, para aquele que não quer uma salvação. Jesus veio buscar a ovelha perdida. Nós somos a ovelha perdida. Então, meus queridos, o aspecto da lei, no seu sentido moral, precisa continuar sendo observado. Deus deu a liberdade para nós escolhermos obedecê-lo. E só podemos obedecer através de Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você seja um instrumento de salvação, mas que você receba o poder primeiro para obedecer a Deus. Não deixe nada e nem ninguém atrapalhar a sua comunhão. Não deixe nada e nem ninguém tirar de você a liberdade de adorar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Gostaria então de encerrar a minha fala com uma breve oração. Foi um prazer maravilhoso falar com você. Vamos orar. Querido Deus, abençoe o teu filho, a tua filha, dando capacidade para obedecer a tua lei no seu aspecto moral. Que possamos, Senhor, olhar para a tua lei e contemplar o teu caráter, e que o nosso caráter seja transformado pela contemplação. Coloca em nós, Senhor, em nosso coração, em nossa mente a tua lei, que possamos produzir os frutos do teu Espírito, e aí sim nos prepararmos, Senhor, para o grande encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Dá a força e o poder para o teu povo te obedecer e mostrar para as pessoas claramente aquilo que a tua palavra diz. Nos abençoe e nos guarde e continue conosco no decorrer da nossa jornada cristã aqui nesta terra. Por favor, perdoe os nossos pecados. Dá-nos, Senhor, o teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você e até mais.